Galera suculenta, Agnes Flor do canal Sucu Decor. E o vídeo de hoje é um vídeo bem legal aí pra turma que tá no começo do cultivo, ou até pessoas que às vezes já faz um tempinho que cultiva e sofre com alguma plantinha porque não tá conseguindo entender ela direitinho, o que ela tá querendo. Aqui eu trouxe duas equivérias pra poder demonstrar pra vocês. E esse vídeo é bem legal porque eu sempre entro nesse tema, que é a questão de vasos, né? E substrato, entre outras coisas, mas dessa vez eu vou falar sobre o vaso e o substrato e o que tá acontecendo com essas duas lindas aqui, para vocês terem mais sucesso no cultivo de vocês e não ficar gastando tanto tempo assim com a planta. A gente quer gastar mais tempo em observar elas do que cuidar da manutenção, no caso, né? A gente quer passar mais tempo observando e admirando do que a manutenção. A manutenção a gente sabe que tem que fazer. Então, se vocês já ficaram interessados no vídeo para saber dicas de cultivo referente a vaso para sua suculenta não sofrer, né? Você já deixa o likezinho no canal, se inscreva no canal, compartilhe o canal, tá? É muito legal que você cliquem lá na questão do curtir pro canal crescer e vocês receberem mais vídeos, né? Porque aí o YouTube entende que você gostou do vídeo e aí eles mandam as notificações de quando eu postar algum vídeo. E claro, ativar o sininho de notificações também, tá ok? Roda a vinheta que a gente já volta com essas duas lindas aqui pra gente saber dicas valiosas de como manter elas saudáveis. Alô, galera do Sucu Decor, Agnes Flor, como vão todos vocês? Eu estou muito bem, graças a Deus. E no vídeo de hoje é um vídeo bem legal aí, um vídeo educativo, tá? Dicas de cultivo. Bom, aqui eu tenho uma híbrida, essa aqui veio da minha amiga, uma híbrida linda, maravilhosa. E aqui eu tenho a Echeveria Mexican Giante, é uma colorata, tá? Mexican Giante. Bom, o que acontece? Hoje eu vou poder mostrar pra vocês, não só falar, mas mostrar o que acontece quando uma suculenta, ela não está num lugar que ela quer ficar, de uma forma como ela quer ficar. E é isso que eu falo pra vocês, que vocês têm que observar a planta pra poder entender. Essa Echeveria aqui, ela estava, quando eu adquiri ela era bem menor, então eu mantinha ela num vaso de plástico e regava ela tranquilo, ela ia super bem. Aí, o que aconteceu? Ela cresceu, foi crescendo, né? E aí eu falei assim, vou colocá-la num vaso de cerâmica. Meu Deus, essa Echeveria, se eu não me engano é a Autumn Flame, eu tenho que regar ela basicamente todo dia. Porque ela tá naquele substrato drenável que eu falei pra vocês, então aqui é duas coisas, tá? Vou colocar ela mais perto, ó, as folhas dela estão bem moles, todo dia eu tenho que regar ela. O que eu teria que fazer aqui com ela? O que eu vou fazer, vou falar, mas teria duas opções aqui. Ou eu trocaria esse substrato e colocaria um substrato mais úmido para ela. Aquele substrato que eu tinha anteriormente, que até já acabou, que tinha turfa, seria um substrato ótimo aqui para esse vaso, porque é um substrato que segura bastante umidade. Então eu não teria que molhar ela tão constantemente. Ou a segunda opção, que é a que eu vou fazer, eu vou trocar ela de vaso, entendeu? Porque ela seca muito, o substrato seca muito rápido e ela é uma Echeveria que ela não tem a folha dela não é tão grossa, tá? Então, ela necessita de mais água, tá? Eu tenho que regar ela quase todos os dias. Eu só não necessito regar ela todos os dias se foi um dia que choveu e no dia seguinte não é um dia que tem uma incidência solar tão forte. Aí eu não rego todos os dias. Mas se for que nem agora que tá fazendo bastante sol, eu estou regando ela quase todos os dias. E todos os dias, no final da tarde, ela tá com essas folhas meia molengas, tá? Então tem essa questão aí.
das folhas ficarem moles, ou porque estão com falta de rega, que é o caso dela, ou quando está com excesso de rega, que é uma planta que não precisa de tantas regas, que é o caso aqui da nossa Mexicana Giante. Vocês podem ver que ela é uma planta que tem pruína, a dar em vender, tá? Ela não é dessa cor, não, ela aqui pelo menos ela tá rosada aqui na ponta, né? Não vou passar a mão nela para não tirar a pruína, aqui na ponta eu vejo rosada, mas essa ponta já tá rosada também porque ela amoleceu. E ela amoleceu e ela começa a ficar um pouco mais translúcida, que é mais transparente, e muda a coloração. Vocês podem ver que o miolo dela tá bem branquinho, né? No caso, por conta da pruína, e porque a parte do centro está mais saudável que a parte das pontas. Como está chovendo muito aqui em São Paulo, ela está no substrato drenável também. Porém, ela não tá gostando desse excesso de chuva nesse vaso de plástico. Então, aqui eu vou fazer uma troca. Essa aqui está precisando de um vaso de plástico, que é o caso que eu vou fazer, né? Que eu não tenho mais esse substrato mais úmido no momento, só estou com mais drenável. Então, vou manter ela nesse substrato, porém esse vaso aqui é de plástico. Então, esse vaso, ele não vai secar essa água tão rápido, esse substrato tão rápido, quanto esse que é de cerâmica, que na hora que faz aquele solzão, ele puxa automaticamente. Já a Mexicana, ela necessita, até pela questão das folhas dela serem mais grossas, pela questão da pruína, que a pruína segura um pouco mais de água, tá? Ela necessita de um vaso, pelo menos aqui na minha laje, ela necessita de um vaso que não acumule tanta água, porque esses dias eu acabei até tirando ela da chuva, porque, olha, eu vou mostrar as folhas aqui de baixo, ó. Estão moles aqui, ó. Essas folhas aqui, ó, vocês podem ver que estão moles e estão começando a ficar meia translúcida. Por quê? Porque ela estava com excesso de água, tá? Isso é um indício fortíssimo para você tomar cuidado e ver aí, ou tira a sua planta da chuva, porque ela tá te dando indício que ela pode apodrecer por excesso de água, tá? Quando as folhas de baixo vão ficando translúcidas. Às vezes é tarde demais e a do miolo já fica translúcida, ou no meio da planta, e aí muitas vezes ela já está apodrecendo. A minha, ela começou a mostrar de baixo, então aí eu tirei ela da chuva. E aí, por hoje, já pra fazer esse vídeo pra vocês, eu falei, eu vou trocar elas. Eu falei, opa, tem duas aqui que não estão gostando de como estão sendo tratadas, né? Uma é a Mexicana, que não está gostando desse excesso de chuva e esse vaso de plástico. E outra é a Autumn Flame, que é uma híbrida, que também não está gostando, porque ela necessita de mais regas. Essa mais, essa menos. Então, eu faço a troca aqui, porque aqui se trata de um vaso de plástico e aqui se trata de um vaso de cerâmica, ok? Então, eu vou fazer a troca delas e volto pra gente terminar esse assunto, mas já mostrei aqui o exemplo pra vocês, pra gente terminar esse assunto e fechar referente ao substrato e ao habitat, ok? Bom, galera, voltando aqui, já fiz a troca do vaso das duas, mas irei regar as duas. Essa porque já fazia um tempo que eu não regava, né, porque ela estava num vaso de plástico. E essa daqui estava no vaso de plástico e como choveu aí bastante durante um tempo, eu optei por tirar ela da chuva. E a Autumn Flame eu vou regar, tá? Porque ela é uma planta que precisa de mais água. Por que que eu quis voltar agora, com vocês de novo pra gente fechar esse assunto? Porque surgem muitas dúvidas referentes, toda vez que eu falo referente a substrato ou vaso, surgem muitas dúvidas, porque as pessoas, muitas vezes elas me questionam, elas falam, ai, Agnes, mas a minha planta, porque às vezes eu falo no meu cultivo e dou dicas de cultivo, mas às vezes a pessoa fala, ai, mas a minha planta, a minha glauca fica em vaso de cerâmica, né? Um exemplo, que a glauca é uma planta que ela tem da natureza dela, a folha dela ser um pouquinho mais fina que de algumas outras equivérias ou outras suculentas. Então, o que eu falo, pra gente fechar o assunto, é o seguinte, isso daí depende muito da região também, então vocês têm que observar. A primeira coisa é a observação, você vê se a planta não tá gostando, é porque
ela não gostou do substrato, ela não gostou do vaso. E aí tem uma outra dica que poderia ser aplicada aqui também, que eu não falei no começo e poderia ser aplicada. No meu caso, não, mas para algumas pessoas, sim. Colocar num lugar onde ela não tenha tanta incidência solar. Também é outro fator que funciona bem legal. Só que aqui a parte que as minhas plantas ficam é uma parte que bate sol praticamente o dia inteiro. Principalmente essas de vaso, assim. Eu tenho algumas na parede e essas da parede eu até consigo fazer essa troca aí. Mas normalmente essas de vaso, elas ficam na parte da minha laje. Eu já filmei, vocês já viram, naquele cantão lá, aquele canto bate sol praticamente o dia inteiro, das 7 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Então, não tem muito por onde eu esconder ela. Como eu não quero ficar fazendo esse manuseio, ficar todo dia tendo que... Porque tem um problema aí também, né? Não é só a questão de você perder tempo molhando a planta todo dia. Não é só isso. Tem a questão dela vir a apodrecer também, porque na realidade, como já foi... Eu já até comentei com vocês aqui no canal e outros cultivadores, outros colecionadores até já citaram, as suculentas são plantas de regiões, a grande maioria são de regiões secas. Elas ficam um longo tempo sem água e depois quando chove ou quando elas são regadas é abundantemente, tá? Então, o que acontece? Se eu ficar regando elas todo santo dia, a probabilidade dela fungar e de apodrecer é muito maior. Então, não é só a questão do desgaste que você tem, do trabalho, do desgaste que você tem em regá-la. Tem a questão de eu não querer que ela apodreça também, né? Porque eu tô regando ela praticamente todo dia. Então, é legal você fazer esse trabalho. Voltando ao que eu estava falando, vai ter regiões, às vezes, que é mais úmida. E às vezes a área onde a pessoa deixa a glauca, uma glauca que está na cerâmica, pra gente voltar no exemplo, ela deixa a glauca na cerâmica, mas é uma região mais úmida, né? O estado é mais úmido, a cidade é mais úmida. E tem a questão que às vezes aquela glauca ela não fica o dia inteiro no sol, tá? Ela toma ali 4 horas de sol, de 3 a 4 horas de sol, então aquele substrato vai se manter mais úmido, né? De uma forma ou de outra. Agora, dou dicas referente se a pessoa não estiver conseguindo acertar na planta e aí a pessoa pensa, meu Deus, onde que eu estou errando com essa planta? Então, você tem que observar elas, aí você vai contar com o substrato, que se é muito drenável, se ele é mais um substrato mais socado, que não tem tanta drenagem. O vaso, se é um vaso de cerâmica, se é um vaso de plástico, qual o lugar no quintal onde elas ficam, qual a quantidade de sol que elas tomam. Tudo isso você tem que observar, tá ok? Pra hoje foram essas dicas, tá? E aí trouxe pra vocês as plantas, pra vocês verem que realmente elas estavam sofrendo. E mais pra frente, em algum outro vídeo, eu faço a atualização delas e aí eu informo direito se deu certo essa troca aqui, se foi ok. Eu creio, pela minha experiência que eu tenho de suculentas, que vai dar tudo certo, mas eu quero trazer aqui pra vocês verem direitinho, tá bom? Eu vou colocar elas mais perto da câmera pra vocês apreciarem, minhas meninas, e vou mudar o foco da câmera, tá? Pra vocês verem. Essa é a mexicangeante e essa aqui é a Autumn Flame. Olha, agora de frente não, de lado. São duas plantas de porte grande, né? E que vão se dar, agora eu vou acertar no cultivo delas e elas vão parar de sofrer. Essa aqui eu não vou ter mais que ficar tirando da chuva, a torto e a direito. E essa aqui eu não vou ter que ficar molhando mais todo dia, tá ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Beijos no coração de todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, galerinha.